Você já parou para pensar sobre o que é o relativismo? Quantas vezes no nosso dia a dia você deve ter ouvido: cada um tem a sua verdade, essa é a sua opinião. Isso tem sentido? Se você parar para pensar um pouco nisso realmente, cada um tem a sua verdade. Ora, se a gente parar para pensar um pouco que a verdade tem uma certa relação com a realidade, ou que a verdade é aquilo, né, que a gente acha que está mostrando ali a realidade, qual é o sentido de dizer que você tem a sua verdade? Ora, se cada um tem a sua verdade, é como se cada um produzisse a sua própria realidade. A postura relativista, portanto, ela procura defender justamente isso. Ou seja, o relativismo ele é uma corrente filosófica que vai defender a ideia de que a posição do observador acaba interferindo no modo de ver o objeto observado. Em outras palavras, a posição, o ângulo, a perspectiva em que eu olho a realidade acaba interferindo no que é essa realidade ou na maneira como eu compreendo essa realidade. Com certeza, isso tem um certo sentido sim, porque dependendo do ângulo e da perspectiva que eu olho um objeto, eu posso realmente ter uma certa compreensão um pouco diferente desse objeto. Até aí tudo bem. Mas baseado apenas nisso, será que eu posso também concluir que o ser humano não teria capacidade de olhar um objeto ou a própria realidade a partir de vários ângulos ou perspectivas possíveis? Né? E além disso, se de fato o relativismo ele é certo, ele é correto, fica uma coisa estranha. Você não parou para pensar já um pouco nisso? Porque se você diz assim, que a verdade não existe, ou que cada um tem a sua verdade, isso já não seria uma verdade? Então como que não existe, né? Porque o relativismo está defendendo que a verdade é relativa. Então quer dizer, a realidade e o que ela é depende muito do modo como cada um vê. Cada um tem o seu jeito, a sua perspectiva, né? O seu ângulo, né? A maneira de abordar as coisas. Sim, mas será que o ser humano não é capaz de transcender essas particularidades? Então, de fato, existem essas particularidades. Eu não estou dizendo que não. A minha questão é, será que não vale a pena pensar e refletir um pouco se essa postura não é questionável ou até contraditória? Alguns filósofos vão dizer que sim. Porque, repito, se você afirma que a verdade não existe ou que cada um tem a sua, você está, de uma certa forma, defendendo que a verdade é relativa, ou seja, depende da perspectiva de cada um. Mas quando você afirma isso, você já não estaria afirmando uma verdade absoluta? Como então faríamos afirmações? Ou será que deveríamos conduzir a nossa vida simplesmente conforme o senso comum ou o que a maioria diz? Mas isso é plausível? Será que de repente o relativismo não é uma forma da gente fugir das nossas responsabilidades? Eu não estou dizendo que conhecer a realidade é uma coisa fácil. Talvez a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, né, conhecer a realidade tal como ela é, talvez de fato seja uma das coisas mais difíceis da vida humana. Portanto, nós temos que nos preocuparmos com a coerência com aquilo que nós dizemos. Né? No nosso dia a dia é muito comum a gente ouvir isso. Na internet circula muito isso. Mas o que é interessante são essas contradições. Porque ao mesmo tempo que aqueles que defendem, né, temos que respeitar as diferenças, temos que tolerar as diferenças, ao mesmo tempo são pessoas, né, que, repito, por um lado, dizem existem diferenças que devem ser toleradas. Cada um tem o seu modo de viver, a sua maneira de ver as coisas. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas querem impor uma maneira de ver o mundo, uma maneira de se viver, que, no fundo, elas consideram a mais verdadeira, a mais correta. Ué, mas se de fato temos que respeitar as diferenças, e as diferenças são formas de ver o mundo, são maneiras de ver o mundo, né? E nunca vai existir uma maneira que seja absolutamente verdadeira, por que esses grupos e essas pessoas querem impor a visão deles? Você não acha confuso isso? Ou será que no fundo, estão querendo tratar a gente de palhaço? Estão querendo manipular você e eu. E muitas vezes mostrar que, olha, no fundo, tudo é relativo, viva as diferenças, temos que tolerar isso porque uma coisa é boa só porque é diferente, mas ao mesmo tempo
estão querendo impor, né, a sua agenda, estão querendo impor a sua visão de mundo. Para isso, fazem com que a gente, por um lado, né, seja relativista, mas por outro, eles acabam muitas vezes tentando estabelecer uma verdade que eles acham absoluta. Então é por isso que é importante sim ter o direito de pensar, o direito de se expressar, o direito de questionar, né? E o direito de se posicionar. Ou seja, repito, não estou dizendo que é fácil aqui encontrar essa verdade, não estou falando que é fácil atingir o conhecimento da realidade tal como ela é, mas nós precisamos ter o direito de defender uma posição, de dialogar. Eu preciso ter o direito de discordar de você e de você discordar de mim, e dialogando, ir tentando se aproximar cada vez mais desse conhecimento da realidade, tal como ela é. Por quê? Se a verdade é uma invenção e é relativa, se a realidade também é uma criação nossa, por que você teria medo se alguém chegasse perto de você com uma faca e tentasse furar a tua barriga? Por quê? Se você então tem medo de uma faca, porque se alguém pega e fura a sua barriga, você corre o risco de morrer, então me parece que a realidade e a verdade não é tão relativa assim. Existe de fato uma coisa chamada faca, existe algo chamado barriga humana, e quando essa faca fura a barriga, realmente é uma realidade objetiva aí, que vai gerar um desdobramento objetivo, independente do que você pensa, independente do que você quer, independente da sua perspectiva. Então existe sim uma realidade objetiva. Se nós conseguimos conhecê-la sempre totalmente, é uma outra discussão. Mas pense um pouco nisso, porque assim talvez você vai ser menos manipulado. Abração.